arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Graça e paz, queridos. Deus abençoa. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à mesa. Bendito é o nome do Senhor. Vai chegando aí, vai chegando. Voltar ao início, Pedro, encontrar-me Contigo, Senhor. Jennifer, boa noite. Quero Sibeli rever chegando. os meus conceitos e Poliane, valores. Valdete, Deus te abençoe. Reconstruir, eu vou regressar ao Cara Lúcia, vou ver as primeiras também era claro, queria abraçar todo mundo. obras, Senhor, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Vão chegando, gente, vamos terminar aí. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Quem quer voltar ao primeiro amor? Quem tá voltando, né? O primeiro amor. A Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Boa noite, Betânia. Boa noite, Carmen. Boa noite, Renata. Vai passar, Sibeli, tudo passa. Amém, glória a Deus. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Quem estava comigo aí de manhã já sabe o que nós vamos fazer agora à noite. Hoje de manhã eu quero lembrar você que nós temos live. Senti, Carmen, a gente sente falta. Gessira! Hoje eu vi a Gessira rapidinho, vi a Wesleyane. Eu também, viu, Valdete? Já sinto saudade desse momento. Mas eu tenho a impressão que a gente não vai parar, não. Foram tantas amizades, tantas experiências, tantos aprendizados nesses dias de quarentena. Olha, foi difícil, tá sendo difícil. Mas eu tenho visto a mão de Deus em todo o tempo. Eu tenho visto Deus se manifestando, Deus se revelando. E hoje eu até tive uma experiência assim gostosa com o Senhor, porque os meninos lá da igreja, alguns obreiros, sentiram no coração de ir lá ver como que estava a igreja e limpar a igreja. E eles foram limpar a igreja e me mandaram vídeos da igreja vazia, os bancos, as cadeiras, né, ajuntadas. E ali eles compartilharam da saudade deles do culto, da saudade dos irmãos. Obrigada, Ana. Pode mandar mais que eu aceito. Até elogiando o presente que ela me deu, gente. E aí, a gente estava... Ei, Maria Célia! Saudade também, querida. Valdirene chegou. E aí, eles mandaram um vídeo falando que estavam com saudade da congregação. E na hora, meu coração deu aquela dorzinha de saudade dos irmãos. E eu me lembrei
da palavra do Senhor no Salmo 126, que fala assim, que aqueles que vão andando e chorando e semeando, eles vão voltar em júbilo com seus feixes na mão. Eu estava falando para os meninos, falei, gente, a quarentena, ela nos separou no sentido físico, porque no sentido espiritual, meu Deus, a igreja é outra. A gente se uniu, a gente, se alinhou, se fortaleceu, um dando suporte para o outro, e muitos ganhando almas, resgatando vidas, pessoas voltando para o Senhor Jesus através das lives. E aí eu entendi o Salmo, sabe? Nesses dias, nós estamos andando e chorando, mas nem chorando, nem triste, nem aflito, nós deixamos de semear. Ah, tá, é para andar, é para sentir dor, é para chorar, é aflição, não tem problema. Mesmo chorando, mesmo com dores, nós vamos continuar lançando a semente. Eu tenho obreiros que estão passando por lutas, tem obreiros com dificuldade, mas meia-noite, 2, 3 da manhã, eles estão atendendo e estão ligando para as pessoas que pedem socorro. Então eles estão andando, chorando, mas semeando. E todo mundo que semeia experimenta uma colheita. E aí eu estava comentando, não tem problema. Nós estamos andando, chorando, mas continuamos a semear. E vamos voltar com os nossos feixes nas mãos, celebrando e dançando. E vai ter um momento, eu já fico sonhando, com o culto, que vai chegar uma hora que cada discipulador ou discipuladora vai levar no altar os seus feixes. Olha, quando a quarentena começou, eu saí chorando, mas eu não parei de semear. Eu não baixei a minha cabeça, eu continuei semeando e tá aqui meus feixes. Senhor, eu tô te entregando. Eu resgatei esse, eu busquei aquele, eu fui semeando, eu fui chorando, coração apertado, triste, mas eu não parei de semear. Isso é o evangelho. E quanto maior a pressão, quanto maior a dor, quanto maior a dificuldade ou a perseguição, mais ele cresce. E antes da palavra, eu queria compartilhar uma coisa com você. Igreja, vamos prestar atenção numa coisa, vamos acordar para algo muito sério. Eu vi um vídeo agora do deputado Sandro, Coronel Sandro. Meu filho é assessor dele, trabalha com ele. E eu vi um vídeo no Instagram dele que me deixou muito chocada. E eu queria chamar a sua atenção para isso. No vídeo, tem uma senhora de uns 40 e poucos anos, ela está sentada numa praça e os policiais pedem para ela sair, ela começa a falar que ela tem direito, mas é estatuto, é um decreto, não pode ficar. Ela, olha, a Constituição está acima de qualquer decreto e foi discutindo. Só, queridos, que no final do vídeo termina com ela sendo apanhada por 3 ou 4 soldados, lançada no chão, algemada e levada para dentro da viatura do carro da polícia. Semana passada ficamos sabendo de uma família que estava adorando, glorificando, e a polícia chegou lá e mandou parar. Hoje, quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, aonde que isso vai parar? Aonde que isso vai parar? Aos poucos, nós estamos perdendo a liberdade de glorificar, de se reunir. Nós estamos perdendo a liberdade de ir e vir. Tá certo, é uma prevenção. É uma prevenção da população por causa da pandemia. Eu estou na quarentena. E eu faço muito bem feita. Eu respeito, eu cuido. Mas o que eu estou falando com você é que me preocupa o que está por trás de tudo isso. Aonde que isso vai parar? Será que vai parar? Será que daqui a um tempo, quando nós pudermos voltar, não virão outros comprometimentos, outros decretos? Porque a igreja está caminhando para os seus últimos dias. E a pergunta que eu tenho para você, que estava comigo hoje de manhã na live,
falando a respeito dos passos do processo da queda de Pedro. Eu pergunto para você que não sabe se cai em pé, se cai deitado, se está em cima do muro ou não, se é frio, se é quente, se está morno. Eu pergunto para você, se as coisas apertarem, se as coisas piorarem, se a pressão aumentar, aonde vai parar a sua fé? Você vai parar de semear, se é que semeia? Você vai começar a chorar e lamentar e vai se esconder e vai ficar de longe como Pedro? Que naquele momento, quem estava na live de manhã, eu quero fazer só uma revisão com você, que Pedro falava com o Senhor Jesus que ele estaria com ele, que ele estava pronto, né? E que ele estaria com ele para a prisão ou para a morte. E Jesus fala com ele: olha, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você. E chama a atenção uma coisa muito interessante que Jesus fala para Pedro. Jesus fala assim: tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Como assim, quando te converteres? Pedro viajava com ele, participava das jornadas, das conferências, assistiu milagres, operaram milagres, andaram com ele. E aí, Jesus olha para Pedro depois de 3 anos e meio e pergunta e fala para ele: quando você se converter? Sabe o que eu entendi, querido, ali? Que nós podemos estar dentro da igreja, pregando o evangelho. Nós podemos andar com a Bíblia debaixo do braço ou ter a Bíblia de cor. Nós podemos falar de Jesus e não ser totalmente convertido. A conversão é algo muito profundo. Ela vai muito além da circunstância, da aparência. E agora à noite, eu fiquei de compartilhar com vocês, porque de manhã nós falamos, a senha é vigilância, vigiar. Vigiai e orai, porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. Nós vimos ali que a queda de Pedro, a falência espiritual de Pedro foi um processo. Ele não percebeu pequenos detalhes, dormindo quando deveria estar orando, ter equilíbrio emocional na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora do conflito. Ele não teve. Provérbios 25, 28 fala que uma pessoa sem domínio próprio é como cidade sem muro, está exposta, é vulnerável. Pedro, na hora do conflito, ele pega a espada e corta corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Eu costumo dizer que a crise nos revela. A crise revela o que está no seu interior. É na crise, é na pressão que se manifesta o que está, qual é o conteúdo do teu coração. E aí, nós começamos a acompanhar, Pedro acompanhando Jesus de longe, Pedro assentando na roda dos escarnecedores, Pedro negando que conhecia Jesus, Pedro esbravejando, amaldiçoando, porque eles estavam teimando que ele era um galileu e que eles tinham visto ele com Jesus. Até que o galo canta, ele cai em si, vai para um canto, chora incontrolavelmente. Foi isso que nós vimos de manhã. Os passos, o processo da queda, amém? E agora nós vamos ver como funciona a restauração. Porque a restauração também é processo. A restauração é etapas. E o mesmo Deus que fez com que ficasse registrado ali a queda de Pedro, nos servindo de lição, nos servindo de alerta, né? Nos mostrando que é preciso ter cuidado. São aquelas pedrinhas que ninguém dá nada por elas, que joga no chão, que derruba. Quando é uma pedra grande, você desvia, mas se é um pedregulho, você pode escorregar e se esfolar todo no chão. São essas pequenas pedrinhas que decretaram, que conduziram à falência de Pedro. Então agora,
nós vamos olhar como foi o processo da restauração. Antes de entrar no processo da restauração, deixa eu ver aqui, né, gente? Gente, eu não consigo mais cumprimentar ninguém, tá? O negócio tá feio aqui. Não sei mais o que eu faço. Deixa eu ver aí. Não consigo mesmo, ó. Depois eu olho os comentários, termino, eu leio tudo, tá? Mas realmente é complicado, eu não estou conseguindo ver. Só na hora que passa aí. Como foi o processo da restauração de Pedro? Como é que está a sua vida espiritual? Você se sente em decadência espiritual? Algumas pessoas, quando começaram a assistir a live, lá no início da quarentena, me diziam que estavam afastadas, desviadas, coração tinha esfriou na fé. Mas, a partir do momento que começaram a nos acompanhar, orar junto, porque na verdade, para o intercessor orar 3 vezes por semana é uma disciplina. Ele tem que monitorar a sua alma para ela não comandar, né? E aí, a palavra de Deus não volta vazia, ela vai restaurando, vai nos fortalecendo, e de repente a gente já está ansioso para chegar a hora da live, ansioso para chegar a hora da oração, para ouvir o Senhor falar, né? E como foi a restauração de Pedro? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Primeira coisa que eu quero que você observe, o olhar. Jesus não brigou, Jesus não gritou, Jesus não apontou o dedo na cara de Pedro. Um olhar. Quando Jesus bateu os olhos em Pedro, está lá em Lucas 22, 61. Quando os olhares de Pedro e de Jesus se encontram, Jesus olhou tão profundo, Jesus olhou de uma forma tão intensa. Quando Jesus olhou para Pedro, parecia, sabe, um monitor enorme, porque Pedro, a Bíblia diz que ele se lembrou da palavra de Jesus. Pedro, Satanás está pedindo para te peneirar, mas eu intercedi por você. E ainda fala, quando você se converter, confirma os teus irmãos, os teus amigos, né? E em Lucas 22, 61, Jesus olha para Pedro, só olhou, não precisou falar mais nada. Mas que olhar é esse? Que olhar é esse? Olhar de compaixão, olhar de misericórdia. Querido, hoje numa geração tão voltada para a informação, numa geração tão manipulada, tão controlada, numa geração em que tantos agem por impulso, uma geração em que nem todos leem, nem todos buscam se informar, pensa, refletir, medir as coisas, buscar discernimento, entendimento. Uma geração que tem um ditado que a gente fala de muitas vezes, Maria vai com as outras. Não é isso aí, vamos todo mundo. Que nem aquelas manifestações de violência, participar daquilo é frio, porque violência gera violência. As más conversações corrompem os bons costumes. Se eu andar com gente agressiva, eu vou acabar me tornando uma pessoa agressiva. Se eu começar a conviver com pessoas violentas, eu vou acabar compactuando e compartilhando daquilo ali. E aqui, Jesus olhou para ele, e o olhar de Jesus fez com que ele se lembrasse, eu falhei. Eu não cumpri com a minha palavra. Eu disse a ele que eu estaria com ele na prisão ou na morte. Eu fugi, eu me escondi. O olhar de Jesus não foi de condenação, foi de compaixão. O olhar de Jesus para Pedro fez com que ele se lembrasse, que ele esbravejou, que ele amaldiçoou. Por alguns minutos ele se lembrou de tudo aquilo e ele caiu em si. Se você quiser voltar ao primeiro amor, você precisa olhar para Jesus. Olhar nos olhos de Jesus. Entender que Ele é o nosso intercessor. Ele é justo. A palavra do Senhor diz que quando Pedro olhou para Jesus, a restauração começou. A cura começou.
eu vou te fazer uma pergunta. Quando alguém está desviado, afastado da presença do Senhor, querendo desistir, como é que você olha? Qual é o teu olhar para o filho desviado? Qual é o teu olhar para o marido desviado ou que não é convertido? O teu olhar é de acusação? O teu olhar é de afronta? O teu olhar é arrogante? Qual é o teu olhar? O olhar de Jesus atraiu Pedro e mudou a história dele. O nosso olhar tem atraído ou tem espantado? O nosso olhar tem feito diferença? O nosso olhar tem transformado ou contaminado? Tem levantado ou tem colocado no chão? Então, eu observo aqui na restauração de Pedro, começa naquele olhar de Jesus. Naquele olhar. Pedro deve ter sentido uma dor amarga, uma tristeza profunda. E aí, eu quero te lembrar uma coisa. A restauração, a compaixão, o olhar, a compreensão, o amor acima do pecado, acima da dor, acima da negação e da traição. Mas agora tem um segundo passo que eu quero chamar a sua atenção, que é fantástico. Gente, eu não trouxe a minha Bíblia. Lucas 22, 31. Já que a gente está fazendo mais, é um estudo bíblico mesmo, né? Era para ser uma palavrinha rápida, de 10 minutos. Mas as nossas lives estão virando um culto. Está virando uma congregação, né? Mas eu quero te chamar a atenção aqui para quando o Senhor Jesus, lá em Lucas 22, 31, falou com Pedro assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para peneirar ou cirandar como trigo, mas eu intercedi, eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31. É onde eu estou acompanhando aqui. Tem também lá, mas aqui eu estou lendo Lucas 22, 31. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Então ele ia passar por momentos, né? Nas entrelinhas, Jesus estava dizendo: olha, não vai ser fácil. Você vai passar pela pressão. Mas eu intercedi para que você não desfaleça, para que você não caia, para que você não desanime. E aí Jesus fala assim: olha, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, auxilia, dá suporte, ajuda os teus irmãos. O que eu vejo aqui, amado, na restauração de Pedro? A importância da intercessão de Jesus. Jesus intercedeu por Pedro. Se não fosse a intercessão de Jesus, ele não teria conseguido. Se não fosse a intercessão de Jesus, nós não teríamos uma história com um final diferente como a que temos aqui. Eu intercedi, Pedro, por ti. Eu roguei por ti. Você tem noção de quantas pessoas a tua intercessão pode ajudar, livrar, dar suporte? Você tem noção do peso da sua intercessão? Você que está intercedendo, você que fala que está, mas não está, você que deu nome, mas não lembra, esquece. Você tem noção que a sua intercessão, ela vai intervir na história de alguém? Ela vai mudar, transformar, fortalecer, vai dar suporte. A intercessão de Jesus foi muito importante nesse processo aqui de Pedro. Pedro, olha, eu orei, eu clamei por você. Eu intercedi por você. Porque o diabo queria te sacudir, te peneirar. Eu intercedi por você. Amado, você que é intercessor, não pare. Não pare. A intercessão é algo tão tremendo que, como eu falo para você ali, que Deus mudou a sorte de Jó quando ele intercedeu pelos amigos. Lembre-se, quando você está na intercessão pela igreja, pelas autoridades, pelos professores, gente, que luta, pela segurança, pelos agentes de saúde,
pelos enfermos, pelos que perderam entes queridos, pelos que estão falindo ou já faliram, pelos que fecharam empresas que estão desesperados, por aqueles que querem tirar a própria vida. A sua intercessão pode mudar a história de alguém. Então eu vejo aqui coisas importantíssimas: o olhar, a forma de lidar com o caído, a forma de lidar com o desanimado, a forma de lidar com aquele que está afastado, que está frio. Muita gente acha que é confrontando, que é julgando, que é falando a verdade, que é apontando o dedo. Jesus só olhou, mas o olhar dele falava tudo. O olhar dele dispensava palavras. Eles se entenderam. Pedro compreendeu. E agora nós entendemos o quê? A intercessão. E Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Como assim? É seu discípulo, está andando contigo, viaja contigo, sobe contigo para o monte, vai lá para o monte da transfiguração, vai para o monte das oliveiras, está no Getsemane, está o tempo todo com o Senhor e ainda não se converteu. Porque a conversão é diferente. A conversão, a unção, a conversão traz unção e você não negocia a sua unção. Você não negocia a sua vida espiritual. E naquele momento ali, em que Pedro se afastou, em que Pedro fugiu, ele negociou tudo, chamado, tudo, achando que estava protegendo a própria vida. Vamos lá no terceiro passo aqui. Mateus 3, 26, 27, quando ele se lembra, né? Que ele praguejou, ele julgou, ele se lembrou das palavras do Senhor Jesus. E ele saiu dali como? Chorando. Ele foi para um canto e chorou incontrolavelmente. Ele derramou o coração dele. Passou diante dos olhos dele tudo o que aconteceu. E ele derramou o coração dele. É impossível ser restaurado sem colocar para fora a dor, o medo, a frieza, o desânimo, a revolta. Pedro procurou um canto e chorou. Ele se derramou, ele se esvaziou, ele viveu literalmente naquele momento a sua queda e o seu fracasso. Se você não se conscientizar do seu estado, não há como se arrepender. Se você não conseguir discernir o seu estado, não há arrependimento. Eu preciso olhar e entender aonde eu estou, o que eu estou fazendo. Eu estou numa situação, eu não posso continuar agindo desse jeito. Eu não posso ser levado pelas circunstâncias. Eu não posso negar a minha unção. Pedro, quando ele estava sozinho ali, chorando e lamentando e se lembrando, ele entendeu o quanto ele falhou. Ele entendeu o quanto que ele era fraco. Ele entendeu a visão deturpada que ele tinha de si mesmo. Querido, ele se achava forte. Ele era autossuficiente. Enquanto você não compreender a dimensão, o seu estado, não há restauração. É preciso entender, é preciso abrir os olhos e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu lá vou me afastando, eu lá vou esfriando, o meu coração está empedrado, o meu coração está azedo, eu já não consigo mais orar, eu estou virando um cristão de fachada, é só aparência, é só lei, é só teoria, mas eu não estou conseguindo, eu falhei. Eu disse para o meu Senhor que eu jamais me afastaria. Eu disse para o meu Senhor que eu jamais o deixaria. E estou aqui há quantos dias sem falar com Deus? Quantos dias sem orar? Quantos dias sem buscar a presença de Deus? Não consegue fazer um jejum. Não consegue tirar um tempo de intercessão. Não consegue orar o tempo todo.
É preciso reconhecer o seu estado para que haja quebrantamento. Porque sem quebrantamento não há arrependimento. O arrependimento vem com reconhecimento, com discernimento e com quebrantamento. E aí nós encontramos lá em Mateus 26, 75, quando, vamos lá ver aqui, Mateus 26, 75. Pai amado, como que a tua palavra é poderosa, como que a tua palavra nos liberta, né? Vamos em Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele disse: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Você se lembra onde foi que você caiu? Você se lembra onde começou a esfriar? A sua queda, sua falência, ela tem um nome. Você se lembra de quando começou a se afastar? De quando começou a se perder? De quando o teu coração esfriou e começou a se abater? Vamos além, querido. Vamos além. O arrependimento genuíno faz parte do processo da restauração. O que Provérbios 28, 13 diz? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Só podemos alcançar misericórdia quando confessamos e deixamos. Confessar e não deixar não traz mudança, não traz transformação, né? E aqui nós encontramos um outro ponto que me chama a atenção. Quando lá em Lucas 24, 12, as mulheres falam, né, de encontrar, que viram Jesus depois da ressurreição, e Pedro se levanta num galope e sai correndo, e ele sai correndo e vai lá no sepulcro conferir. Aqui a gente percebe que ele já tinha percebido o erro dele, ele já tinha entendido o quanto que ele perdeu, o quanto que ele se achou forte e não era. Aqui ele vai correndo. Sabe quando o coração está disparado? Eu não sei se você já teve essa sensação. Chega no seu momento, no seu tempo a sós com Deus, às vezes chega uma visita, é um filho precisando de alguma coisa, é o telefone que toca e você não pode deixar de atender. Aí a tua alma começa a ficar inquieta, porque você quer ir para o seu lugar de oração. Você quer correr para Jesus, você quer correr para o Pai. E termina aquilo ali, você vai correndo, fecha a porta do teu quarto e diz: Pai, eu estou aqui. Ah, Senhor, como eu preciso de Ti. Como eu preciso ouvir Tua voz, como eu preciso da Tua força. Aí você coloca uma canção, começa a adorar, glorificar o Senhor. Pedro foi correndo. Pedro correu, foi lá no sepulcro para conferir. Quando ele viu aquilo ali, ele falou: epa, olha o sinal. Um outro sinal de restauração que eu quero te mostrar. Quando Jesus marcou o encontro com eles na Galileia, e teve aquele episódio daquela pesca maravilhosa que eles fizeram. Eles não tinham pescado nada, e aí eles voltam a pescar sobre a palavra de Jesus. E o que acontece? Eles voltam, né, com aquela pesca milagrosa. Jesus está esperando por eles. E agora nós encontramos o quê? Na restauração: verdade, humildade e confissão. Tem tantas pessoas que têm vergonha de confessar, de abrir o coração. Tem tantas pessoas que se preocupam mais com a reputação do que com a libertação ou com a cura. Quando Jesus para aqui para encontrar, ele para conversar com Pedro, né? Aí ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor Jesus não colocou em dúvida o amor dele. Ele sabia, mas ele era vulnerável. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros.
Como assim? O Senhor Jesus vai entregar o rebanho dele para um homem que o traiu, que o negou, que fugiu, que se escondeu, que se misturou entre os ímpios. E aí Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Isso, gente, é olho no olho. Isso é sentado frente a frente. Isso é olhar com olhar dentro dos olhos, profundo. Pedro liberando o que ama e Jesus examinando a alma de Pedro, olhando profundo do coração dele. E aí, pela terceira vez: Simão, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Simão, apacenta o meu rebanho. Simão, você está liberado. Você entendeu o recado. Você compreendeu. Agora sim eu acredito que você cresceu. Agora eu acredito que você não vai voltar atrás, porque a experiência foi dolorosa. Agora que ele estava tendo uma outra oportunidade, que ele estava tendo uma nova chance, ele não ia perder. Ele estava ali de novo com Jesus. Ele estava ali de novo na frente de Jesus, mesmo depois de tudo que ele fez. Mesmo depois de ter exposto Jesus, de ter negado, de ter mentido. Agora ele estava tendo a oportunidade. E sabe uma coisa incrível com a pesca maravilhosa? Jesus operou um milagre como se dissesse assim: eu não estou com raiva. Tá tudo bem, eu sou o mesmo. Jesus não se deixava levar pelas emoções e nem pelas circunstâncias. Por que Jesus conseguiu vencer o mundo? Porque ele não deixava que as suas emoções tomassem frente da sua fé, daquilo que ele era. Ele tinha uma identidade. Pedro agora tem uma identidade. Pedro agora se converteu realmente. Pedro agora está disposto a qualquer coisa por amor a Jesus. Quando é que negamos Jesus? Um relacionamento pode te fazer negar Jesus. Um negócio ilícito pode te fazer negar Jesus. Você sabe, o Espírito Santo é aquele que confronta. Uma mentira pode te fazer negar Jesus. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Nós falamos que Jesus intercedeu por Pedro, mas vamos lá. Romanos 8:34 diz que Jesus intercede por nós. Lembra lá no monte quando ele falou: Pai, eu intercedo por aqueles que hão de vir? Esse mesmo intercessor que intercedeu por Pedro, ele intercedeu por mim e por você, e ainda intercede. Talvez nesse momento que você está aí, você está se vendo como um Pedro. Eu traí Jesus, eu enganei Jesus, eu menti, eu sentei na roda dos escarnecedores, eu envergonhei o Senhor, eu expus o teu nome, eu falhei, eu não mereço. Aí a palavra do Senhor nos mostra aqui que o mesmo Jesus que intercedeu por Pedro, o mesmo Jesus que encontrou com Pedro, que acreditou nele novamente, que deu para ele um comando, um desafio, uma direção, o mesmo Jesus intercede por mim e por você. O mesmo Jesus hoje olha para mim e para você e diz: apacenta o meu rebanho, assume o teu lugar, levanta, se posiciona. Você agora sabe o quanto eu sou importante para você, então segue em frente. Amado, amado, que coisa maravilhosa, querido. E aí vem mais. 1 João, capítulo 2, verso 1, fala assim: não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, a saber, o Senhor Jesus Cristo justo. A Dami está falando ali: sou vítima de um relacionamento, muitas vezes nos afasta do Senhor. E como, gente? Eu já vi jovens, homens, mulheres, que eram ativos, eram bênção, eram colunas, estrutura de uma obra, de um lugar, e começou a se afastar, a se envolver num relacionamento e se perdeu. E o pior,
o relacionamento nem dá certo. Fica uma coisa tóxica, uma coisa, sabe, que contamina, que fere, que dói. E o pior, a pessoa também não se perdoa, ela começa a carregar um sentimento de culpa que acaba afastando mais ainda do Senhor, porque ela acha que não tem direito, que não merece. Humanamente falando, Pedro não merecia. Mas quando Jesus ressuscitou, ele falou assim, vai lá, fala com os discípulos, que eu encontro com eles na Galileia, fala com Pedro, né? Eu sei que muita gente está se identificando com isso. Eu sei que muita gente já deu passos largos e foi se distanciando do Pai, por causa de um trabalho, por causa de faculdade. Gente, Deus criou o relacionamento. Deus, Ele nos abençoa em tudo. O problema não é o Senhor, é o nosso coração que é enganador. É o nosso coração que nos trai. É nossas carências. É as nossas carências, a nossa busca de compensação. Que muitas vezes é como se disséssemos, Senhor, só o Senhor não basta, eu preciso de mais. E aí, queridos, vem lá, Hebreus 7, 25, quando fala assim, Jesus salva perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Pedro, Jesus pode te salvar, te libertar, te curar, te transformar. Pedro, nessa noite, você pode ir até o Senhor Jesus. Você já reconheceu, você já lembrou toda a sua trajetória, você já sentiu a dor, o arrependimento profundo e genuíno. Ele dói, ele confronta. E agora, eu só preciso ir até o Senhor Jesus. É lógico que algumas situações que eu criei geraram consequências e eu vou ter que aprender a lidar com as consequências. Eu vou ter que aprender a lidar com todas essas consequências. Por isso que a gente fala que não se deve andar sozinho, que é preciso ter um discipulador, alguém para estar orientando. Porque às vezes nós nos envolvemos emocionalmente. E aquele discipulador que vai me atender, ele não está envolvido emocionalmente, ele vai ver a situação de fora. Ele vai poder me ajudar, ele vai poder me orientar, ele vai poder me mostrar. Coisas que eu nem conseguia ver, coisas que eu não queria ver. O discipulador vai me ajudar. E aí, nós terminamos o último versículo de hoje. Gálatas 6, verso 1. Se alguém chegar, olha isso aqui, é pesado. Se alguém chegar, vai ficar salvo, viu, Marília? Vai estar salvo. Vou mandar para você o WhatsApp com o resumo. Vou salvar no YouTube. Amém? Gálatas 6:1. Se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o com o espírito de mansidão. A pessoa chegou diante de você, ela está fria, ela está abatida, ela está distante, ela está numa condição de pecado, ela está indo contra a palavra do Senhor. Mas aí, a Bíblia fala assim, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, você que é espiritual, você que está se alimentando espiritualmente, você que é um intercessor da fé, você que está sendo fortalecido pelo Espírito Santo, você vai encaminhá-lo, você vai ajudá-lo com o espírito de mansidão. Eu acho tão bonitinho, as nossas discipuladoras, elas ligam para as pessoas que pedem socorro e depois elas me mandam um relatório. Pastora, atendi fulano de cidade tal, do estado tal. E eu falei assim, mas elas são amorosas. Elas falam tão bonitinho. Elas têm tanta compaixão, tanta misericórdia. Por quê? Porque um dia elas tiveram... E, gente, uma coisa interessante. Eu coloco no grupo assim, existe alguma discipuladora disponível agora? Seja 2, 3 da manhã... Tem uma pessoa aqui que precisa de ajuda. Elas se levantam e vão. Mas sabe o que mais me chama a atenção no Espírito Santo? É que elas atendem pessoas que, sem eu saber, sem eu conhecer, eu pedi socorro no grupo.
Alguém se prontificou. Pastor, eu estou aqui, estou disponível. Quem é? Eu passo o contato. Ela atende. A pessoa que ela atende tem o mesmo histórico dela. Na maioria das vezes, ela se vê na pessoa que ela está atendendo. E ela se compadece. E ela ajuda em amor. Então aqui fala de encaminhar a pessoa com espírito de mansidão. Tem gente que não tem mansidão. Tem gente que é arrogante até para discipular. Porque você tem que fazer, porque você. Não pode falhar, se errar, acabou. Não, querido. A palavra do Senhor fala para encaminhar com mansidão. Às vezes, mansidão não é ser bobo não, tá? Esquece. Às vezes, eu tenho que ser firme. Eu tenho que ser direta. Eu tenho que falar com a pessoa francamente. Isso não quer dizer que a mansidão. A Ana colocou assim, eita, tem que pôr óculos, né, Ana, para ler. Passou, ai Jesus, passou. Deixa eu ver aqui, porque no celular não tá dando não, no outro não tá dando não. Relacionamentos tóxicos geram frutos fracassados. Por isso é importante saber quem é você. Qual a sua identidade em Cristo, para que ninguém substitua o lugar de Deus em nosso coração, né? Quando um relacionamento substitui Deus, acaba se tornando um Baal. E aí complica tudo. Bem, você vai encaminhá-lo com o espírito de mansidão. Gálatas 6:1. Olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E assim nós entendemos a restauração de Pedro. O olhar de Jesus, a intercessão de Jesus, o discernimento e o reconhecimento de Pedro da sua real situação, o seu arrependimento genuíno, a sua humildade para lidar com a sua verdade, a confissão e encarar o confronto com Jesus. E aí nós entendemos, e eu quero terminar só com mais esse versículo aqui, eu fico querendo acabar logo, gente, mas é muito complicado, porque a coisa rende e vai fluindo. Atos 5:12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Sabe quem eram os apóstolos? Aqueles que estavam escondidos lá dentro de casa, trancados, com medo, que eu falei de manhã. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a ele, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos malignos, e todos eram curados. Houve muita perseguição, houve muita crueldade, houve muita violência, houve muita dor, muita tortura, mas nunca mais Pedro recuou. Ele se converteu de verdade. Nunca mais Pedro voltou atrás. Então, amado, esse mesmo Jesus que intercedeu por Pedro, que recebeu Pedro, que confrontou e que enviou, esse mesmo Jesus está comigo e com você hoje. Vamos orar? Você que está afastado, a Giza disse que caiu aí. Levanta, Giza. A internet caiu. Ô, gente, a internet está uma bênção, né? A internet nossa está uma luta. Vamos orar? Você que está afastado, você que se viu um pouco como Pedro, você que o Espírito Santo te confrontou aí, né? E na hora que você estava ouvindo a palavra, o Espírito Santo foi te confrontando e te mostrando, olha, você é Pedro. Então você vai orar nesse momento comigo. Nós vamos subir a nossa musiquinha maravilhosa aqui. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Lembrando que nós estamos na rádio 105, estamos na 105 online, estamos salvando no YouTube, estamos mandando resumida no WhatsApp, estamos espalhando. A gente até saiu do templo, da congregação. Saímos chorando,
mas semeamos e vamos voltar com os nossos feixes nas mãos, celebrando e cantando. Você que nesse momento precisa fazer um concerto com o Senhor, você que precisa voltar, você que precisa se posicionar, você que precisa se fortalecer, você que precisa virar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais te deixar, eu não quero mais te largar, eu não quero mais me afastar de ti. Querido, esse é o momento de se posicionar. Esse é o momento de realmente olhar nos olhos do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui. Reconheço minha fragilidade, reconheço minha incapacidade, reconheço a minha fraqueza, Pai, mas eu estou aqui. Me ajuda, me toma pelas tuas mãos. Amém? Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus, eu vou te dar um tempo para você orar. Vou te dar um tempo para você falar com o Espírito Santo agora. Onde você estiver. E depois nós confirmamos a oração. Senhor Jesus, é o teu intercessor, querido. Ele te olha nos olhos hoje, onde você estiver. No trânsito, na rua, em casa, pelo celular, onde você estiver. Senhor Jesus, olha nos teus olhos hoje. E pergunta se você o ama. Até onde você está disposto a ir? Quero voltar. Aproveita esse momento. Aproveita esse momento. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Entrega teu coração para Ele. Indiferente da tua história, do teu passado, corre para Ele como Pedro. Corre para os braços dele. Ele não é religião, querido. É uma pessoa. Parece Pedro, né? Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Não existe nada melhor do que estar com Ele. Eu quero voltar. Pode voltar. Ao primeiro Volta, amor. Volta pro Senhor. amor, ao primeiro amor. Eu quero Esse distanciamento do mundo vai te aproximar do Pai. Eita glória! Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Hoje pela manhã, Senhor, nós falamos da decadência, da queda de Pedro, da vergonha, da fuga, do medo, da mistura com os ímpios. Mas agora à noite, Pai, nós vimos o processo da restauração. E é como a palavra do Senhor diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Querido, em nome do Senhor Jesus, Deus pode mudar a tua história a tal ponto que as coisas serão muito melhores agora do que antes. Eu não estou te falando de coisas naturais. Eu estou te falando de tempo com Deus, de intimidade, de relacionamento. Talvez você não tenha outra oportunidade. Então, nesse momento, onde você estiver, você pode virar para o Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço. Eu tenho falhado, eu tenho me distanciado, eu tenho afastado, eu tenho fugido, eu tenho me escorado, usado situações, problemas como muletas para me apoiar e não caminhar junto contigo. Mas nessa noite, como o Senhor fez com Pedro, faz comigo. O teu olhar, o olhar do Senhor nos olhos de Pedro. A tua intercessão, Senhor Jesus. A tua mansidão em me conduzir. Oh, Pai, a tua
responsabilidade, a tua paixão em interceder, em nos defender como advogado justo que tu és. Senhor, nós não merecemos, mas dá-nos mais uma chance. Que esses dias, Pai, em que estamos recolhidos, possamos compreender que não há nada nesse mundo mais importante do que estar na tua presença. É o que a tua palavra diz: buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Senhor, muitos se perderam por causa da carência, outros se perderam para conquistar, para possuir, outros queriam aceitação, queriam reconhecimento, queriam fama, sucesso, e foram se afastando, te olhando de longe, nem perceberam. Mas hoje, Pai, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, declarar para o Senhor: não há lugar melhor do que na tua presença. Não há momento mais intenso, mais importante do que a tua presença. Nós te entregamos o nosso coração. Nós renovamos a nossa aliança contigo. Nós fazemos o nosso concerto com o Senhor. Nós reconhecemos nossa fragilidade. Reconhecemos o nosso pecado. E voltamos para os braços do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele toma, Rita. Ele já tomou, Rita. Ele já te pegou nos braços. Contigo, Senhor. Deixa eu ver meus recadinhos para terminar. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Amém? Lembra que agora, quando volta, não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é para onde você quer, é para onde ele quer. Não é olhar para onde você quer olhar, é olhar para onde ele olha. Amém? Amados, estamos terminando. Quero te lembrar de algumas coisas. Nós precisamos de intercessores da fé. Pessoas que intercedam 3 vezes por dia. Tem uma lista aí de intercessão. O Gabriel já postou, tá? E ele te passa a lista de intercessão para você orar. Tem alguns assuntos pelo qual estamos orando que não dá para tirar da lista. É todos os dias, é lista fixa. Mas tem alguns pedidos de oração que a pessoa pede e some. E a gente não sabe se aconteceu, se respondeu, se teve uma resposta favorável ou não. Então, com uma semana a gente tira da lista de intercessão se a pessoa sumir. Os pedidos de oração estão com Gabriel Sapucaia. O que mais que ele vai fazer? O Gabriel, ele pega o seu nome, você fala assim: pastora, eu senti de ser intercessor na quarentena. Eu quero fazer parte desse grupo de intercessores da fé. O que eu faço? Você vai dar o seu nome, seu WhatsApp para o Gabriel Gabriel vai te passar a lista de intercessão e você vai tirar 3 vezes ao dia um tempo para orar. O versículo-chave da nossa intercessão é quando Jó intercede pelos seus amigos e a sorte dele é mudada. Ele começa a ser abençoado, receber presentes, a história dele é totalmente transformada.
O intercessor, ele é recompensado pelo Senhor. O intercessor, ele cobre a brecha de Ezequiel 22:30, né? Ele está na brecha. Ele está na brecha pelos hospitalizados, pelos que estão com sintomas, pelos positivados. Ele está na brecha pela nação, pelo presidente, governador, ministro, prefeito. É uma coisa que tem me incomodado muito, esse caos, essa falta de alinhamento das autoridades, essa falta de alinhamento, de uma forma às vezes muito radical. As coisas que estão acontecendo, não conseguem falar a mesma língua, os interesses políticos entraram e tomaram frente da pandemia, e a gente fica sem saber muitas vezes o que está acontecendo. Então eles intercedem para que esse espírito de contenda, de confusão, saia do meio das autoridades, para que elas possam pensar e agir com bom senso e responsabilidade. Ele vai interceder. Ele intercede pelos que estão na UTI. Ele intercede por EPI, para os profissionais da saúde, que são equipamentos de proteção, né, individual, para que Deus abra as portas. Ele intercede, querido, pelas pessoas que têm até os sintomas, mas estão com medo de pedir ajuda, medo de ser discriminadas, medo do preconceito. Ele intercede por líderes da igreja, líderes que não sabem como fazer, porque o templo está fechado, mas as despesas continuam. Querendo ou não, nós temos que dar conta. Tá lá, tá fechado, mas a conta de luz está chegando, de água está chegando, o aluguel. Então, eles precisam de intercessão. Amém? O intercessor também, ele ora pelos dizimistas, aquelas pessoas, gente, que indiferente da circunstância, ele é fiel, porque ele tem uma aliança com o Senhor. Intercede pelas crianças, pelos pais de família, a lista está aí. A Kelly acabou de postar ali, lista de intercessão e oração. Bem, a senhora diz, pastora, que tem a reflexão todos os dias. Sim, todos os dias eu envio a reflexão. Quer receber? É 6 minutos, alguns minutinhos dessa palavra compactada para você enviar, compartilhar, evangelizar. Qual o WhatsApp? Pastora Janete Menezes, reflexão diária, 339-9104-9478. Amém? E eu acho que eu esqueci. Ah, tá. A Sheila colocou aí há pouco. Você que precisa de ajuda, você que precisa de uma palavra, precisa de uma orientação, quer voltar para o Senhor e quer que alguém ore por você. Você que pensa em desistir. Nos comentários, algumas das meninas colocaram assim: posso te ajudar? Me chame. E deixou o celular. É a minha equipe. A comunidade da fé de Governador Valadares preparou uma equipe para dar suporte durante a quarentena. Pessoas que estão desesperadas, que não conseguem dormir, que precisam de oração, às vezes só desabafar, essa equipe está aí para te servir. Amém? Amanhã eu estou de volta às 11h30, depois eu volto às 20 horas e o pastor Antônio está à meia-noite com você. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, terminar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Será que eu esqueci alguma coisa, gente? Acho que não, né? Telefone, repetir, WhatsApp 339-9104-9478. Nos comentários também ficam os livros. O meu livro, que trabalha a área emocional, Pérolas para a Sua Vida, e o livro da reflexão diária. O que acontece? Um livro é 35, ou os dois por 60, incluindo despesas de correio. Eu ponho aí nos comentários, tá bom? Deixa eu terminar aqui com uma musiquinha para você. Eita! Que o Senhor Jesus te abençoe. Ora, fica firme, não desiste. Tem jeito, tem escape, tem saída. Até lá. Vamos terminar com ela? Olha essa música, gente. Gabriel Sabucaia, tá aí. Amém, Rejane. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Vou ver os comentários aqui, viu, gente? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha. Também amo, Sibeli. Deus te abençoe. Josias, saudade. Primeiro retiro, isso mesmo. Recomeço, vai ter outros. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Deus abençoe, Silvano. Se tiver que gritar, eu gritarei. Também quero. Também me lembro. Que chorar, eu chorarei. São seus olhos, Rosane. Primeiro encontro dela. Meu espírito assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero Verdade. Maravilha. Eita, Gleidson. Primeiro encontro. Doce Espírito, que a minha vida seja Ione. Saudade, Ione. Amém, queridos? Tô com dó, gente. Eu tenho que ir. Deus abençoe. Fica na paz.